E a gente começa ao vivo aqui com João Paulo Capelanes trazendo todas as informações do Corinthians. Staff do Rony está preocupado porque a proposta do Corinthians não chega. Conversei com uma pessoa próxima ao atacante que deixou bem claro o seguinte: o jogador dificilmente vai renovar com o Atlético Paranaense. A situação envolvendo o staff do atleta e principalmente a diretoria comandada pelo Petralha, eles não estão se entendendo. Então até por isso a renovação está trancada. Uma proposta de renovação foi colocada na mesa por parte do staff diretamente ao Petralha. O Petralha não aceitou e aí eu consegui a informação, e o Petralha também, os diretores do Atlético Paranaense, fiquem à vontade para entrar no ar e desmentir essa informação, que de fato estou convicto. Existe um acordo verbal entre Petralha e membros do staff do atleta. E o Petralha não está cumprindo com este acordo verbal. É claro que eu tentei o contato com o presidente do Atlético Paranaense, preferiu não entrar nesse mérito ou nesse demérito, mas é uma situação que está implicando sim na renovação de contrato, que, repito, não deve acontecer com o Atlético Paranaense. Sobre a situação do Rony, a gente sabe que recentemente o presidente do Corinthians, André Sanches, esteve na Espanha. O motivo não foi revelado. Claro que ele encontrou lá com o Ronaldo, grande amigo dele, desde a época de Corinthians, mas de fato eu continuo com a informação, mesmo ouvindo aqui os dirigentes corintianos, que o Corinthians segue na briga por essa contratação. Palmeiras, daqui a pouquinho o Vini vai falar, tá irritado porque já colocou a proposta na mesa, o Atlético gostou, o staff também gostou, só que a gente sabe que a vontade do jogador é atuar no Corinthians nesta temporada. Então quando eu falo que esta semana é decisiva, de fato é, porque o Corinthians não vai querer contratar um jogador de fato caro para não atuar principalmente no primeiro semestre na Copa Libertadores da América. Então, sobre o jogo de quinta-feira, só para deixar bem claro aqui, o jogo no Moisés Lucarelli, jogo importante contra a equipe da Ponte Preta, e aí o Corinthians deve fazer alterações, já que o próprio Thiago Nunes ontem em entrevista coletiva deixou bem claro que vai testar novos jogadores e também dar um descanso, já que a pré-temporada mais uma vez foi curta aqui no calendário do futebol brasileiro, Romano. Como é que tá a situação mesmo do Victor Cantillo? A do Cantillo, bom, a informação que eu tenho é que o Corinthians já pagou, pelo menos foi isso que me foi passado por duas pessoas que trabalham diretamente no departamento financeiro. Agora, que existe uma burocracia, palavras da diretoria, mas é claro que eu também tô apurando por outra frente, que a gente sabe que muitas vezes a palavra da diretoria, não que sejam mentirosos, mas a gente entende também que precisa encobrir certas situações, mas que já foi quitado aquela parte de $800 mil, e o jogador até hoje deve ser inscrito no BID e estar à disposição do técnico Thiago Nunes para quinta-feira. Vamos seguir apurando. Qualquer informação você fica sabendo em primeira mão aqui na Rádio Bandeirante. Agora a gente vai de Palmeiras com Vinícius Bueno. Delegação do Palmeiras se reapresenta hoje à tarde, depois do empate por 0-0 no Clássico Choque Rei em Araraquara, com atividade regenerativa para os atletas que participaram deste duelo e com jogo treino para os jogadores que não foram aproveitados. O Verdão vai enfrentar a equipe do Pouso Alegre, até para que todos tenham ritmo de jogo. A próxima partida do Campeonato Estadual será nesta quarta-feira contra o Oeste no Pacaembu. Em relação ao atacante Rony, segue a novela. O Verdão ainda está em compasso de espera, conversando com a diretoria do Furacão, na expectativa de uma resposta definitiva ainda nesta semana. Então, do lado corintiano, o Capelanes traz as informações do Rony, do lado palmeirense, Vinícius Bueno dizendo que o clube continua no aguardo, mas acho que o X da questão é esse ponto mesmo, Capelanes, a vontade do jogador, né? Vamos falar a verdade, assim, de fato, se chegar a proposta do Corinthians na mesa do Petralha e for uma proposta que atenda às solicitações da diretoria e do staff do jogador, pronto, acabou. O Palmeiras fez isso, por que não aceitou ainda? Porque tá esperando do Corinthians. Como é que você vê isso, Mauro? A vontade do jogador fala mais alto que tudo nessa hora? Acho que tudo isso passa por falta de grana. O Corinthians não tem dinheiro. Só isso. Se tivesse dinheiro, já chegava lá e resolvia a parada. Mas como não tem dinheiro, fica dependendo de quê? Garantias, vai parcelar, paga em quantas vezes. Aí o Atlético fala, peraí, eu vendo, mas eu quero ter certeza que eu vou receber. É o caso do Cantillo também. O dinheiro não saiu, mas aí falta o invoice, você tem que mandar. Cara, o invoice é um negócio simples. Vai lá, faz lá rapidinho no computador, pumba, manda, acabou. Não é o invoice que vai ser. O problema passa sempre pela falta de grana. Quando você não emite um invoice, que você não tem o dinheiro para pagar. Então vai emitir um documento, se você não tem como pagar, você tem que arrumar dinheiro com alguém vai emprestar, vai pegar com a sogra, não sei o quê, aí é outra história. Essa que é a questão. O Corinthians tenta contratar sem dinheiro. O déficit do clube no ano passado foi de 150 milhões quase, né, Capelante? É isso aí. Em torno disso. Quer dizer, um clube que fecha o ano com um déficit de 150 milhões de reais, que tem uma dívida colossal em função do estádio, e que quer contratar no mercado como se estivesse tudo bem, ele vai passar por dificuldades. E os demais sabem dessa dificuldade. Não é segredo para o Atlético, obviamente. Então, se um clube, o Palmeiras vai lá, é um clube com saúde financeira para chegar, eu tenho aqui, eu vou pagar e tal, o cara confia.
Vai o Corinthians, o cara desconfia. Por quê? Pelo momento de cada clube. Fosse alguns anos, seria o contrário. O Palmeiras tinha dívida, não tinha grana, não confiaria no Palmeiras, confiaria no Corinthians. Hoje é o inverso. Eu acho que passa por aí. O Corinthians tenta contratar um jogador sem ter a grana para isso, dependendo sempre de apoio de um investidor, não sei o quê. Isso torna a operação mais complicada. E o Atlético é um clube que não depende de vender jogador para pagar suas contas. Então é um clube que não está com o pires na mão, não fica ali desesperado. Ao contrário de outras equipes, outros clubes que, quando surge a chance de vender um jogador, fica louco para vender, para pagar o salário que está atrasado, pagar a conta de luz. O Atlético não tem esse problema. Então ele fala, não vendo. Eu vendo quando você chegar onde eu quero que você chegue. Se você não chegar, eu não vou vender. E tem sido assim, é um dos clubes que negocia mais duro no futebol brasileiro e vende muito bem, né? Fez agora, inclusive, a venda do Bruno Guimarães, a maior venda de sua história. Não é por acaso. Né? Como na vida da gente, o cara que está com o pires na mão vai vender o carro, ele vende por, sei lá, 60%, 70% do valor, ele tá ferrado, não tem grana. O outro que não tem dívida e tudo vai vender o carro, vou vender que eu vou trocar, vou fazer outra coisa. Ele vende com calma, bota aquela plaquinha bonita no vídeo de trás, vai para lá e para cá, tá tranquilo. Negocia. Não se preocupa, anúnciozinho, eu pago tanto. Não, eu quero tanto e acabou. O carro é esse aqui. É a mesma coisa, entendeu? O Corinthians ele é o cara que quer trocar de carro sem ter dinheiro. Entendeu? A análise do Mauro, pra mim, perfeita em relação ao Corinthians e ao Atlético Paranaense. Mas a pergunta que eu faço, e o Palmeiras se relega a seu plano B, fica ali de bracinho ali cruzado, esperando a boa vontade na negociação? Eu acho que o Palmeiras não atropela, porque ele não está sendo agressivo no mercado como foi em outros momentos. Se fosse o tempo do Alexandre Matos, pelo perfil do dirigente em questão, talvez já tivesse batido o martelo já. Pra sim ou pra não, né? Pra sim ou pra não. Já era. Tem isso aqui, vai ou não vai? Não, tchau. Ou então pega e traz o jogador. O Palmeiras já foi muito agressivo. Desde a contratação do Dudu, quando o Palmeiras disputou com o Palmeiras e Corinthians, lá atrás, o Palmeiras passou a ser um clube muito agressivo no mercado. Chegava atropelando. Agora saiu o Matos, puxaram o freio de mão. A situação financeira não é ruim, mas pelo jeito também não é tão maravilhosa como em outros momentos. Já não tem a possibilidade daqueles aportes generosíssimos do patrocinador por conta de uma série de questões, até envolvendo a Receita Federal, que mudaram um pouco ali o modelo dessa parceria, limitaram, digamos assim, um pouco essas ações do patrocinador do Palmeiras. Então o Palmeiras está com uma outra postura. E tem agora outros personagens lá, um outro dirigente, tem os vices, tem o presidente, ou seja, a coisa não está mais na mão de alguém como era o perfil do Matos. Eu acho que essa mudança de postura do Palmeiras faz com que o negócio fique aí no ar. Tivesse o Palmeiras naquela pegada recente, até o ano passado, dos últimos anos, possivelmente teria chegado lá com a grana, com a proposta, olha, vou levar e acabou. E o Atlético vende. Até porque o Atlético faz isso, né? Ele consegue vender muito bem, lucra muito com seus jogadores, tem uma facilidade muito grande, que é mérito do clube, de conseguir recompor o elenco, trazendo outros jogadores e fazendo com que eles se encaixem ali, deem retorno técnico e se valorizem. Né? Até eu tive lá no Atlético há uns 2 anos fazendo umas matérias lá para a ESPN, e até uma situação interessante que uma pessoa de lá me falou, foi eles falaram o seguinte: a gente se inspira muito no Southampton, que é o time da Premier League que melhor faz esse movimento de pegar jogadores e vender. O Van Dijk jogava lá, o Oxlade-Chamberlain jogava lá, o Walcott jogava lá, o Mané jogava lá. Vários jogadores que saíram para os clubes grandes da Inglaterra jogavam no Southampton. E eles se inspiram muito nesse clube, já tiveram até contato, um certo intercâmbio e tal, para entender como é feito esse trabalho de observação do mercado, de pensar jogadores que não estão muito em alta, colocar no time, fazer funcionar, porque se encaixam numa proposta de jogo, aí os caras se valorizam, os clubes que têm mais peso, mais grana vão lá e pagam caro, aí ele se capitaliza e continua fazendo isso no mercado com muita competência. O Atlético é o que melhor faz isso no Brasil. Se você analisar o potencial de arrecadação do Atlético em relação aos times com mais torcida, ele é o que melhor consegue fazer dinheiro. E a cota de TV também, né? Também. A cota é menor, não vendeu o pay-per-view ano passado, mas consegue fazer, porque tem de fato ali um mecanismo que funciona muito bem. E aí permite que ele negocie como ele quiser. O Flamengo está querendo o Léo Pereira também, a mesma coisa. Vai pagar? Não, se não for pagar, não vende. Fica lá e vai ficando. É difícil tirar o jogador de lá e é mérito do Clube Paranaense. Agora, o Corinthians não tem dinheiro, é difícil. E o Palmeiras não está agressivo. O Palmeiras está muito mais manso. Tal. Até em função dessa questão de colocar os garotos para jogar e tal. Acho que mudou bastante ali a situação. Então, isso faz com que essa novela se estenda. E isso é uma crítica que eu faço também. Eu acho engraçado, né? Como que de um mês para o outro, um time muda completamente a sua filosofia.
né, da temporada passada, nossa, contrata, caminhão de jogador do Palmeiras, contrata aqui, contrata ali, contrata jogador do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, São Paulo, contrata de todo lugar. Aí um mês se passa, depois aquela, entre aspas, crise, o Palmeiras não conquistou nenhum título temporada passada, agora a solução é a molecada da base. Né? Também não é por aí, precisa ter um equilíbrio. De fato, colocar alguns jogadores da base, super legal, Gabriel Menino, o Veron, né, Patrick de Paula tem potencial também, mas não é isso que vai fazer o Palmeiras ser campeão também. O Palmeiras precisa de fato de reforços importantes e tem que ter um equilíbrio, né? Sai o Matos, que era, entre aspas, gastador, né? O cara que ia lá com coragem, atrás do mercado, contratava mesmo, com ele não tinha conversa, né? Contratava muita gente, de fato, que não tinha qualidade pra vestir a camisa do Palmeiras, né? Mas alguns e vários deram certo, né? Dudu foi o exemplo que o Mauro levantou aqui algumas temporadas. E agora, ficar só apostando na base é uma crítica que eu faço. E só pra passar a régua desse assunto financeiro do Corinthians, Roman, já vamos aproveitar pra vender nosso peixe, hein? Dia 3 de fevereiro, à noite, a partir das 8 da noite, tem a reunião do Conselho Financeiro da equipe do Corinthians pra temporada 2020. E no dia 4... menos de aí, quase 12 horas depois, pouco mais de 12 horas depois, a gente vai ter aqui o Matias Ávila nos estúdios da Rádio Bandeirantes, falando justamente sobre todo o orçamento previsto para a temporada 2020, dívidas, estádio, renegociação com a Caixa, naming rights, um monte de coisa em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, dia 4 de fevereiro, aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Matias Ávila, diretor financeiro Isso. do Corinthians. Já veio aqui em outras oportunidades, ouve o programa. Sempre nos atende gentilmente. Sempre nos atende, cara, gente boa, mas vai ter que falar também bastante sobre a situação. Eu falei pra ele, ó, a gente não vai aliviar não, cara, vai ter que chegar, bota aqui, porque o Corinthians tá devendo, contratou o Luan, a gente quer saber como é que funcionou a parada com o Luan, porque, por exemplo, o Luan foi caro pra caramba. Teve a ajuda do patrocinador Master. Não o dinheiro, que, tô te dando aqui o jogador. Não, vai ter que pagar. Como é que vai pagar? Com a situação do estádio. Como é que vai pagar com o patrocinador reduzido? Como é que faz? Que o dinheiro de bilheteria não vai pro fundo de pagamento do estádio. Como é que faz? Então vai ter que explicar essa situação. E será cobrado que temporada passada falou que tinha proposta de naming rights também, e até agora vai se arrastando uma situação que, acredito eu, resolveria a situação do Corinthians na questão do estádio. Você tem o naming rights pago e acabou. Será que a ida do André Sanches pra Europa tem alguma coisa a ver com isso? Com naming rights? É. Aí eu desconheço, eu prefiro não chutar aqui não, vou me basear em informação, mas de fato eu acho que não, Roman. Essa novela é antiga, Pra você resolver uma situação de naming rights, cara, não é uma viagem bate e volta pra Espanha que você vai conseguir resolver, acredito eu. Não sei, Mauro, o cara vai ficar 1-2 dias lá e volta com o naming rights do estádio, uma coisa tão, né, problemática dos últimos 5 anos, 6 anos, desde a fundação do estádio em 2014. É muito difícil você conseguir vender os direitos, né, do nome do estádio depois que o estádio é inaugurado e ele vai adiante. É muito complicado. O próprio Atlético já foi Kyocera Arena, né? Foi, né? Questão de poucos anos. Depois disso, o estádio já foi praticamente demolido e refeito para a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo ele foi quase refeito aprovaram também para a Copa, né? Exato. Porque no final ele faltou dinheiro e tal. Então é muito complicado. O Palmeiras conseguiu colocar lá o nome da Allianz no seu estádio, mas já renasceu o campo do Palmeiras com esse nome. Fica mais fácil. Mesmo assim, a resistência, nem todo mundo fala o nome e tudo mais. E isso, evidentemente, faz com que o valor de mercado caia. Eu sou uma empresa, vou colocar o nome da minha empresa no estádio de um determinado clube. Eu sei que esse nome não vai aparecer sempre. Claro. Eu falo, eu pago menos, até pago. Comebol. Mas eu pago menos. Fechou lá as placas do Allianz Parque. Pois é. Fechou com uma tela branca que não podia aparecer na televisão. Isso é ridículo, cara. Comebol é uma ridículo. piada, né, Então, cara? assim, diante disso, e outra coisa, né? Isso aí, eu lembro que já se falava nisso antes do Mário Gobi ser presidente. Passou o Mário Gobi, depois passou o Roberto de Andrade, voltou o Andrés e continua essa novela. O estádio nem estava pronto, ainda estava começando para a obra e tudo. Já se falava nisso, já havia promessa, 80 dias, 90 dias, está resolvido. Nada. Isso vira um factoide que meio que ilude o torcedor mais fanático, né? De vez em quando você vaza assim, não, agora vai sair. Aí o cara, agora vai. Não vai. E fica nisso, aí passou 6 meses, parece que agora tem uns caras aí que vão botar uma grana, um chinês, um marciano, um cara de algum lugar. Não vem, os caras não descem aqui, não solucionam. Eu acho que a grande questão, acho que aflige o futebol brasileiro, é que assim, quando você entra numa crise econômica, uma crise financeira, tem duas saídas. Ou você vai arrumar um mecenas, né? Um pai rico que vai te salvar, você está quebrado. O cara vai chegar, deixa que eu banco você, né? Ou então você vai ter que apertar o cinto. Você vai ter que cortar algumas coisas na sua rotina, você vai tirar alguns luxos, alguns mimos, e você vai se adequar a uma nova realidade. Aí você vai acertando as suas contas até que você consiga novamente botar a cabeça para fora e fazer algumas coisas que você deixou lá para trás. E no futebol não é assim, em geral não é assim, porque esse remédio é muito amargo, né? E acho que aí entra muito também
a questão do torcedor, que fica naquela loucura, que às vezes não quer saber, e boa parte da imprensa, especialmente quando é aquele chavão do tipo, tal clube não pode ter um time desse nível. Pode sim, se o clube não tem dinheiro, ele vai ter um time desse nível, ruim mesmo. Por isso, todos os grandes clubes do mundo já tiveram equipes ruins, porque em algum momento ou foram mal geridos, ou não tinham dinheiro, ou fizeram uma bobagem qualquer, e depois isso muda. Você pega os maiores clubes da Europa, já tiveram times ruins. Nossa. Pega o Manchester United, um dos times mais ricos do mundo. Olha como é que tá hoje. O time é horroroso. O Milan. Pega o Milan. São times fracos, com jogadores que realmente não têm nível, se você pensar na história do clube. Mas nesse momento é isso aí. Seja por falta de dinheiro, por má gestão, por uma série de razões. No caso do Brasil, muito em função de falta de dinheiro. Por má gestão.